queridos irmãos, saúdo a todos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos mais uma vez ouvir a voz do Senhor através da sua palavra e eu quero convidá-lo então a abrir a palavra do Senhor na carta aos Romanos. Esse tem sido o livro estudado, ou a carta, melhor dizendo, estudada nos últimos tempos. E hoje nós chegamos até o capítulo 9, e onde nós vamos proceder então à leitura do verso 1 até o verso de número 5. Eu vou repetir para que você possa achar tranquilamente na sua Bíblia. Romanos, capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Irmãos, nós chegamos aqui ao capítulo 9 de Romanos, e aqui tem uma palavra difícil do apóstolo Paulo, que ele mostra a tristeza que ele vê naqueles seus compatriotas, nos judeus, que negavam a Cristo. E ele fica triste com isso. E sabe, para tentar ilustrar um pouco talvez esse sentimento de ter alguém perdido, uma ilustração que se conta é de um pai. Você já deve ter passado ou já deve ter visto situações de filhos que perdem os pais. Já viu isso daí? Lembra quando você está na praia e de repente alguém levanta uma criança, né? O Levi depois tem uma história boa para contar para vocês sobre estar perdido sem o pai no centro de São Paulo. Santo Amaro, mais ou menos, né? Mas, sem dúvida, essa sensação é muito ruim, principalmente para o pai. Até que ele consegue, então, achar o seu filho. E aí, irmãos, aquele alívio, né? Aquela, ufa, achei o meu filho. E de certa forma, irmãos, esse é o sentimento do apóstolo Paulo, mas não da alegria de ter achado, mas o da tristeza, de ver que aqueles que eram seus, no sentido de pertencerem à mesma nação, estarem longe dos caminhos do Senhor. E é por isso que esses primeiros versos do capítulo 9 me levam a falar sobre o seguinte tema: a tristeza pelas almas perdidas. A tristeza pelas almas perdidas. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, começa o capítulo 9 abrindo o seu coração. Porque se você se lembrar, no domingo passado, quando na mensagem o seminarista Jean nos falou sobre algo belíssimo, quando disse: quem nos separará do amor de Cristo? Você deve se lembrar disso. Inclusive, nós encerramos o nosso culto lembrando daquele bonito cântico que diz: nada pode nos separar do amor de Deus. E que declaração forte, que declaração bonita, quando Paulo fala: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do grande amor do Senhor. Só que diante dessa declaração, então, surge talvez na sua audiência, é claro, Paulo aqui está escrevendo uma carta, mas possivelmente ele imagina alguém perguntando: Paulo, se nada separa-nos do amor de Deus, e essa afirmação bonita, a pergunta é: se Deus é fiel, por que muitos dos judeus do seu tempo não receberam as promessas? Ou seja, rejeitaram o próprio Jesus. O Messias anunciado desde lá de Gênesis 3,15, desde o Antigo Testamento, que prefigurou e tipificou em várias pessoas. Por quê? Então, esses homens não foram agraciados em conhecer o próprio Senhor.
E aqui, irmãos, nós estamos diante daquela pergunta sincera. Não é aquela pergunta do aluno maldoso que quer testar o professor. Não é aquela pergunta capciosa, mas é uma pergunta legítima. É uma pergunta sincera. Aliás, Paulo fala isso porque boa parte da igreja de Roma, a quem Paulo, lembre-se, ele planejava visitar, era composta por judeus. Então a pergunta é sincera. E certamente Paulo seria questionado, porque, afinal de contas, as promessas foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Aliás, Moisés recebeu muitas delas. E nessa parte, então, agora, meus irmãos, Paulo começa a responder esse questionamento difícil. Por que eles deixaram? Ou porque eles não foram agraciados em entender que Jesus era o Messias e assim ter a salvação? Mas antes de Paulo começar a dar as respostas, meus irmãos, ele precisa dizer algo que parece para nós e pode soar em alguns momentos meio estranho, mas que é preciso que ele fale. Ele começa o texto dizendo o seguinte: digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Era preciso, meus irmãos, que Paulo falasse isso. Porque pode parecer arrogante, pode parecer estranho. Afinal de contas, Paulo muitas vezes era conhecido por falar mal dos judeus. Mas essa era uma interpretação errada. Não é que Paulo estava falando mal do judaísmo. Não é aquela pessoa, você já deve ter visto. Sabe aquela pessoa que sai de determinado grupo e de repente ele começa a falar mal daquele grupo? Essa não era a questão de Paulo. Paulo não estava falando mal daquelas pessoas. Mas Paulo estava abrindo os olhos dele para eles entenderem que em Cristo tudo se cumpriu. Todo aquele ritual do sacrifício se cumpriu em Cristo Jesus. O sábado se cumpriu em Cristo Jesus. As ordenanças se cumpriram em Cristo. O templo se cumpriu em Cristo. Então o que Paulo está dizendo não era contra o judaísmo em si, mas era abrir os olhos daqueles que eram seus compatriotas, os seus patrícios, os seus conterrâneos, para a realidade de Jesus. Por isso, então, Paulo mostra a sua total sinceridade. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu sou de Cristo. E quem é de Cristo, meus irmãos, não mente. Assim, pelo menos, deveria ser. Se você tem compactuado com a mentira, eu quero te lembrar de algo importante e, de certa forma, duro. De que a mentira não é daqueles que amam a Deus. Aliás, quem é o pai da mentira? O próprio diabo. Então, quem mente revela no seu coração que não pertence a quem? A Cristo, mas pertence ao diabo. O crente é aquele que é compromissado com o quê, irmãos? Com a verdade. Aliás, a palavra nos diz algo muito importante. Ele diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é o quê? Do maligno. Portanto, nós temos uma responsabilidade. Mas muito mais do que uma responsabilidade, nós temos um compromisso com o quê, irmãos? Com a verdade. É o que Paulo está dizendo. Eu tenho um compromisso com a verdade. E ele diz: eu sou de Cristo. E por ser de Cristo, o que eu estou falando não é mentira. O verdadeiro cristão, meus irmãos, quando ele mente, infelizmente acontece, ele é incomodado pelo Espírito Santo. E a gente sabe disso. Em determinados momentos, quando a gente se vê meio apertado e querendo dar aí talvez uma saidinha, a gente olha e diz: olha, quem sabe aqui uma pequena, uma leve... A gente gosta de falar isso quando o pecado é nosso, né? Quando uma leve mentirinha, eu posso contar aqui para me safar dessa questão. Mas o Espírito Santo nos incomoda, não é verdade? Quando nós temos uma situação dessa, o Espírito Santo fala: não, isso não é verdade. E Paulo diz: olha, isso está no meu coração. E era preciso que ele falasse isso, porque Paulo não está sendo falso aqui. Irmãos, eu entendo que muitas vezes, como cristãos e como amigos verdadeiros, a gente precisa falar coisas duras para as pessoas. E eu digo para você, essa talvez seja uma das faces mais difíceis de se demonstrar amor por alguém. Porque, irmãos, a gente às vezes olha para as pessoas e não quer brigar. A gente não quer ter ali discordâncias. Então a gente acaba aceitando algumas coisas, talvez naquela ideia de, ele talvez mude. Mas a Bíblia diz que o amigo sincero é aquele que fala o quê?
a verdade. E às vezes falar a verdade, meus irmãos, dói. Às vezes falar a verdade machuca. Às vezes falar para alguém que você ama que ele está errado, dói. Porque a gente não aceita muito bem as críticas. A gente não aceita muito bem que nós falhamos. A gente vê o erro em todas as pessoas. Aliás, a gente parece até meio especialista em enxergar erros nas pessoas. Mas essa mesma facilidade que nós temos de enxergar erros nas pessoas, não é a mesma facilidade que nós temos de enxergar os nossos próprios defeitos. Às vezes determinadas coisas acontecem com a gente fala, mas eu não merecia isso. Mas quando você olha para o histórico do que você vem carregando, de certa forma você está errado. E o que o Paulo está dizendo assim, olha, eu falo para vocês a verdade. Eu estou dizendo aqui para vocês a verdade. E Paulo diz, olha, e isso não é algo que me traz alegria, é algo que me traz tristeza. Olha o que Paulo diz, Paulo carregava em seu coração, meus irmãos, uma profunda tristeza por causa dos seus compatriotas, que estavam rejeitando ao próprio Senhor. Feito então essa devida introdução, ele mostra que a sua fala é de alguém que é sincero. Paulo mostra que se sente de fato triste pelos seus, que não estão com Cristo Jesus. Olha o que ele diz, verso 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Meus irmãos, para mostrar o seu sincero sentimento, ele diz uma grande tristeza e uma incessante dor. Quando o reverendo Augustus comenta esse texto, ele diz para nós que a palavra dor, lá no seu original, ela está ligado a um ferimento feito por uma fratura ou por um corte. Então a ideia da dor aqui é como se eu cortasse. Você já sentiu dor já? Sabe quando você está ali, às vezes na cozinha, cortando alguma coisa, de repente, sem querer, você pega seu dedo e aquilo começa a doer? Ou quem já teve a dura e difícil experiência de quebrar alguma coisa, quebrar uma perna, um braço, enfim. Há uns anos atrás eu tive a infelicidade de num jogo, infelizmente, né, jogando bola, quebrar o pé e ter que ficar 2 meses com o pé enfaixado. E todo mundo sabe a dor que isso é. E é essa dor que Paulo está fazendo essa comparação. Ele está dizendo, sabe a dor de uma fratura? É a dor que eu sinto no meu coração por ver os meus irmãos queridos indo para o caminho que não é o caminho de Deus. E sabe, meus queridos, eu acho que essa dor de vez em quando tem que bater no nosso coração também. Não porque eu quero que você sofra. Não é esse sentimento masoquista do pastor, não é esse. Mas o sentimento que nós temos que ter, meus irmãos, quando nós vemos nossos amigos, os nossos familiares, longe do caminho do Senhor. E além de tudo, ainda muitas vezes sendo zombados por essas pessoas. E às vezes, irmãos, eu até entro em determinadas brincadeiras, mas a gente tem que pensar que isso é sério. Sabe por que é sério? Porque no dia da condenação, no dia do juízo, não vai haver risadinha. O que a Bíblia diz sobre o dia do juízo? Que vai ser um dia de quê? De tristezas e de lágrimas. Por aqueles que no tempo presente negaram a palavra do Senhor. E é o que Paulo diz, olha, é por isso que o meu coração dói. E tal dor, meus irmãos, era causada porque a maioria daqueles homens que receberam o Antigo Testamento, o chamado Torá, eles não entendiam que Jesus era o Cristo. Eles rejeitavam a palavra do Senhor. Mas mais do que rejeitar, essa tristeza ainda vai para um outro patamar, porque além de rejeitar a palavra, eles perseguiram os apóstolos. E aliás, o próprio apóstolo Paulo foi perseguido por eles. Você já imaginou isso? O apóstolo Paulo foi perseguido pelas pessoas que ele mais amava. Que difícil situação. A Bíblia narra que os próprios judeus armavam ciladas contra ele. Sabe com que objetivo? Com o objetivo de tirar a vida de Paulo. Embora, meus irmãos, seja controverso, e não é unânime essa interpretação, mas alguns autores defendem, inclusive, que o chamado espinho na carne que Paulo diz que sofria era justamente a ideia de ver os seus compatriotas não indo para o céu, mas caminhando para a perdição. Portanto, meus irmãos, pesava sobre Paulo a responsabilidade. Ele se sentia responsável por pregar
o Evangelho. Por isso que, se por um lado, meus irmãos, o coração de Paulo estava triste, por outro, aqui, meus irmãos, o segundo ponto, um desejo sincero de Paulo pela salvação daquelas pessoas. Porque, meus irmãos, a verdade revelada em Cristo era importante. Mas esse reconhecimento de que Jesus era o Messias prometido e traz a esperança para o nosso coração, era esse mesmo sentimento que Paulo queria que essas pessoas tivessem. E que, de certa forma, ilustra também o que nós queremos que os nossos amados tenham também. Quando eu me deparo com um familiar, ou com um amigo que eu amo muito, longe dos caminhos de Deus, esse é o desejo sincero do meu coração, que ele creia. Aliás, para quem frequenta os nossos pequenos grupos, como é que nós terminamos os nossos pequenos grupos? No chamado clamando por vidas. Nós elencamos o nome das pessoas que nós queremos que saibam sobre Cristo Jesus. As pessoas que nós queremos que nasçam em Cristo Jesus. E essa dura realidade, então, leva a Paulo a fazer uma afirmação, meus irmãos, que só quem ama muito faz. Aquela ideia de que se eu pudesse, eu trocava de lugar com essa pessoa. Olha o que Paulo nos diz no verso 3, presta atenção. Porque eu mesmo, olha que frase forte, desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Irmãos, essa palavra anátema é uma palavra dura, é uma palavra difícil, de certa forma para nós ela é meio pesada, porque a palavra anátema, meus irmãos, quer dizer maldito. E é uma palavra que nós não gostamos muito de falar, né? Em algumas casas, na minha casa, por exemplo, a gente considera essa palavra um palavrão. A gente não fala essa palavra, mas é justamente o que Paulo está dizendo. Eu queria ser assim, se possível fosse. Ele diz, eu não queria ser de Cristo em troca da salvação de todo o meu povo. Olha, irmãos, essa ideia de anátema quer dizer alguém que é separado radicalmente de Cristo. Essa expressão diz, eu morreria em favor do meu povo. Paulo, meus irmãos, ele faz isso de uma forma sincera. Sabe por quê? Porque toda vez que Paulo chegava em determinado lugar, sabe onde ele pregava primeiro? Quando Paulo chegava em uma cidade, sabe para onde ele ia realizar as suas primeiras pregações? Sabe aonde? Nas sinagogas. Onde quem se encontrava? Os judeus. Então esse amor de Paulo não é aquele amor do tipo, olha, se eu pudesse eu até faria isso por você. Sabe, às vezes quando a gente nota que alguém fala determinadas palavras, mas para, digamos, compor o protocolo da educação, se eu pudesse eu faria isso para você. Mas você sabe que aquilo não é tão verdade. Mas Paulo prova que isso é verdade justamente por dizer o seguinte, eu faço isso. Quando é preciso, eu vou lá e prego. Aliás, se você olhar a história lá em Atos, você vai ver que a própria igreja em Tessalônica nasceu porque Paulo havia pregado durante 3 sábados seguidos naquela região. Então o que Paulo está dizendo aqui não é uma expressão de alguém que está longe, mas é uma expressão de alguém que está perto. De alguém que verdadeiramente se importa com as pessoas. E ele diz essa expressão, eu morreria em favor do meu povo. Meus irmãos, eu morreria em favor do meu povo. E olha que muitas vezes Paulo, meus irmãos, pagou caro por isso. Muitas vezes Paulo foi açoitado, inclusive, amando dessas pessoas. Paulo mostrou aqui, meus irmãos, aquele amor que Cristo nos ensinou. Sabe quando ele diz assim para nós, amai os vossos inimigos? Paulo experimentou isso na prática. Porque, irmãos, de certa forma, amar quem nos ama é fácil, não é verdade? Aliás, eu diria para você que amar quem te ama é uma obrigação. Amar a sua mãe é mais do que simples, é mais do que uma obrigação. Você tem que fazer isso. Amar o seu pai é algo que é necessário, que é um imperativo. Agora, irmãos, amar alguém que não gosta de você, amar alguém que te prejudicou de alguma forma, amar alguém que em algum momento talvez tentou te defraudar e roubar em alguma coisa, isso é difícil. Eu tentar agir não da mesma forma, mas de uma forma diferente.
É por isso que uma vez eu ouvi uma frase muito bonita que dizia o seguinte, que pagar o bem com o bem é humano. Pagar o bem que te fizeram com o mal, isso é satânico. Mas pagar o mal que te fazem com o bem, isso é divino. Isso não é para qualquer pessoa. Isso não é para qualquer um. É só para quem nasceu de novo. É só para quem é de Cristo Jesus. Amar o próximo de verdade, meus irmãos, tem a ver com querer livrá-lo da condenação eterna. Sabe qual a maior atitude de amor que você pode fazer por alguém? Não é dar um mega presente, ainda que você tenha condições financeiras de o fazê-lo. Não é mandar uma mensagem no ano novo. Não é abraçá-lo quando você o vê. Mas a maior expressão de amor que você pode dar para alguém é falar de Cristo para ela. Sabe por quê, irmãos? Porque um presente aqui nesse mundo, ele acaba. Mas quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Cristo para as pessoas, isso traz consequências eternas e vai ser para sempre. Portanto, a rejeição, meus irmãos, tem as suas consequências. E Paulo está triste aqui, porque o povo estava rejeitando ao Senhor. Mas, irmãos, notem que essa dor aqui era compartilhada. Paulo tem empatia pelas almas perdidas. Como, meus irmãos, nós como igreja devemos ter dor no coração por ver as pessoas longe do caminho do Senhor. Me entristece muitas vezes quando chega naquela época do carnaval e eu vejo aquelas pessoas não só longe do caminho do Senhor, mas andando a passos largos em direção ao inferno. Andando a passos largos em direção à imoralidade. Isso mostra, meus irmãos, como é triste, principalmente uma nação que nem a nossa. Ver pessoas longe e muito longe do Senhor. Portanto, irmãos, o papel ativo da igreja deve ser de proclamar a verdade do Evangelho de Deus. Mas notem, se Paulo diz aqui, e no primeiro ponto eu disse isso, que ele tem um coração sincero, que ele tem um desejo sincero pela salvação, ao mesmo tempo Paulo diz, olha, mas aqui há um agravante. E sabe qual é esse agravante? Porque esses homens, eles não só experimentaram da palavra de Deus, mas eles tiveram vários privilégios que eles deixaram. E olha como Paulo elenca aqui, me permitam elencar aqui cada um desses privilégios, os versos 4 e 5. E o primeiro privilégio que os judeus tiveram, no verso 4, diz que era justamente a sua descendência. Olha o que diz lá, eles eram descendentes de Jacó. Embora o texto está aqui Jacó, lembre-se que Paulo está falando dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, mostrando que lá em Abraão foi chamada um novo povo, uma nova descendência. E aí, inclusive do próprio Jacó, que teve o nome mudado para Israel, vem o título Israelitas. E chama a atenção, meus irmãos, que a sua descendência de Jacó, o nome foi mudado para quê? Para Israel. Em comemoração a uma fé vitoriosa, que permitiu que Deus Deus não o deixasse antes de abençoá-lo. Ele está dizendo, olha, a primeira coisa que eles tiveram de privilégio, sabe qual é? A sua descendência. A segunda coisa, a adoção. Olha o que o verso 4 nos diz. A adoção aqui, meus irmãos, se refere à eleição de Deus. E sobre eleição, a gente vai falar muito nesse capítulo 9. Mas a ideia é de que eles foram separados. E existiam várias nações, mas Deus resolveu chamar quem? Os israelitas. Deus resolveu chamar quem? Esse povo, para ser um povo exclusivamente seu. O terceiro privilégio, não perca aí as contas, a glória. E glória era um sinal visível da presença de Deus. O William Hendricks comenta esse texto dizendo o seguinte, que a glória é a manifestação visível do Deus invisível. E os israelitas viram isso muitas vezes. E eu poderia elencar aqui várias dessas situações, mas me permitam falar de pelo menos umas 3 ou 4 para que os irmãos entendam. Primeiro, da saída do Egito. Eles viram a glória de Deus pela nuvem que os cobria, pela tocha de fogo que os precedia, pelo fato das suas sandálias e as suas roupas não gastarem, pelo fato de comerem do maná todo dia pela manhã. Eles viram a glória do Senhor no Monte Sinai, eles viram a glória do Senhor que enchia o templo, eles viram a glória do Senhor no Santo dos Santos, e eles viram a glória do Senhor que enchia o templo lá, como elencado em 1 Reis 8. Essa glória, meus irmãos, era um sinal da presença de Deus
com eles. Mas além disso, estamos aí no quarto, aliás, desses privilégios, que é a legislação. Porque, meus irmãos, eles receberam de modo muito especial uma legislação justa, que muitas vezes eles deturpavam, mas era justa. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, eles são para nós hoje um reflexo para quase todas as leis em quase todos os países. Por exemplo, nós temos da primeira lei a dizer não matarás, Êxodo 20. Não furtarás, está lá. A primeira lei que protegia o estrangeiro foi dado para onde? Vocês sabiam? Em Israel. Então, desde lá, ele já pensava nas pessoas que vinham de outros lugares, muitas vezes isoladas em guerra e que buscavam refúgio. E Israel já tinha uma lei para refugiados. E olha, meus irmãos, eu não estou falando de refugiados agora, no século XX, no século XIX. Eu estou falando isso lá com Moisés. Mas, além disso, eles tinham o culto. E culto aqui, meus irmãos, fala da verdadeira adoração. Ou seja, eles entendiam a quem adorar, ao Deus verdadeiro. E em Israel não tinha sacrifício de bebês. Em Israel não tinha sacrifício de pessoas. Aliás, era proibido por lei sacrificar pessoas. Israel entendia o verdadeiro culto. E mais do que o culto no templo, o culto público. Eles sabiam qual era o verdadeiro motivo da adoração. E que o verdadeiro serviço só a Deus. Eles tinham isso. Mas também, irmãos, não percam a conta que no quinto privilégio eles tinham as promessas. E quando ele coloca promessas aqui no plural, ele está dizendo a promessa do Messias, a promessa da antiga aliança, a promessa da vida eterna. Eles tinham as promessas. Sexto, eles tinham os patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó, os pais da fé, a quem eles descendiam e podiam se orgulhar disso, descenderem disso. Mas eles também tinham a descendência do próprio Cristo, e essa é a maior de todas. Cristo veio da descendência deles. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A maior glória de Israel consistia, meus irmãos, no fato de que é sobre todos Deus bendito eternamente. Olha que interessante, e esse verso 5 chama Jesus de Deus, mostrando a realidade da Trindade, que muitas vezes em algumas seitas isso é negado, mas aqui claramente Paulo chama Jesus de Deus, mostrando a Trindade aqui. Paulo afirma, meus irmãos, as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Mas, meus irmãos, eu quero concluir aqui meu texto e talvez, embora a gente tenha feito algumas aplicações, mas talvez você pergunte assim, pastor, eu entendi que Paulo está triste porque muitos dos seus, do seu povo, não iriam para o céu, mas o que isso tem a ver conosco hoje, Igreja de Cristo Jesus? O que isso tem a ver com a Igreja Presbiteriana Nova Canaã? O que isso tem a ver com você? E me permitam aqui então, irmãos, agora, fazer algumas aplicações muito para a nossa realidade. A primeira delas, meus irmãos, que eu tenho que fazer, e é um alerta para você, é que existe uma condenação clara para aquelas pessoas que rejeitam a Cristo. Eu queria aqui pregar a ideia de que todo mundo vai ser salvo. E de certa forma é até confortável falar isso, né? Porque a gente vive num mundo em que, não, você não pode condenar ninguém, todo mundo tem a sua verdade. Irmãos, você pode em alguma medida até acreditar nisso, mas me permita ser sincero com você, como nós aprendemos que um bom amigo deve ser. Essa é a maior mentira já contada para você. Nem todos os caminhos levam ao céu. Aliás, melhor dizendo, apenas um caminho leva para o céu. Todos os outros caminhos levam para o inferno. E aqui não é a minha verdade, não é o que eu acredito, não é o que eu estou falando, mas é o que a palavra de Deus, infalível e imutável, nos ensina. Se você não quiser acreditar em mim, abra a sua Bíblia, leia ela em casa, estude, que você vai chegar nas mesmas conclusões do que eu. Portanto, irmãos, negar a Cristo aqui é uma penalidade cara. Em segundo lugar, esse texto nos ensina, meus irmãos, a termos sentimento de tristeza e pesar para com aqueles nossos compatriotas
que nesse momento continuam rejeitando ao Senhor. Se Paulo tinha tristeza pelos judeus que rejeitavam a Cristo, nós também devemos ter tristeza por ver brasileiros, a nossa nação. Claro, eu não nego aqui os problemas que nós temos como povo, mas a nossa nação caminhando para o inferno. Onde nós vemos, meus irmãos, aqui um crescente número de evangélicos, um número ainda maior de católicos. Mas parece que todo esse pseudo-cristianismo não serve de nada. Porque quando nós olhamos as páginas dos jornais, nós vemos cada dia mais corrupção, mais violência. E sabe um dado que é meio alarmante? É pensar que muitos que estão presos nesse momento, que cometeram crimes, têm nomes bíblicos, porque de alguma forma os seus pais, em algum momento, eram cristãos. Como é triste pensar na nossa nação, indo, assim como Paulo nos disse. E há de nós, meus irmãos, uma profunda tristeza, sim, em vermos a nossa região aqui, nosso bairro. A gente vê tanta violência aqui no nosso bairro, tráfico de drogas, que infelizmente, meus irmãos, incendeia como um grande enxame os nossos jovens. A gente vê aqui a violência, a gente vê aqui a desproporcionalidade de pessoas se relacionando umas com as outras, jovens que não se importam uns com os outros, e como isso é triste. Mas em terceiro lugar, essa passagem também nos ensina que nós devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. E essa é uma lição dura e difícil que a gente precisa aprender. A estender a mão para aquele que muitas vezes não nos estenderia a mão. Paulo diz isso, meus irmãos, porque ele foi rejeitado pelos judeus, mas ele sentia tristeza também, porque eles não estavam abraçando o evangelho. Ainda assim, Paulo diz que ele, se pudesse, ele se colocaria no lugar deles. Já imaginou isso? Se ele pudesse, ele se colocaria no lugar deles. Mas por último, meus irmãos, e talvez a mais importante das minhas aplicações, é lembrar que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, que Ele fez nós, o seu povo. E é, portanto, irmãos, que eu preciso nesse momento falar aqui. Eu sei que as nossas crianças, os nossos jovens costumam não prestar muita atenção na mensagem. Mas agora, eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar para vocês. Principalmente os filhos dos crentes. E aqui, irmãos, eu estou falando de forma muito próxima aqui para o Dani, para a Mel, para o Natan, para o Isaac, para o Breno, para a Yasmin e para todos os filhos de crentes aqui. Filhos, olhem para mim. Vocês têm um grande privilégio. Sabe qual é o privilégio que vocês têm? Vocês foram criados na igreja. Vocês estão aprendendo desde cedo a serem crentes. Olha que privilégio vocês têm. Vocês aprenderam desde pequenininho aqui, ó, as histórias da Bíblia. Olha que privilégio Deus tem dado para vocês. Mas a minha recomendação como pastor de vocês é não deixem esse privilégio. Se apeguem mais a Cristo assim que vocês puderem. Façam a sua pública profissão de fé. Venham aqui na frente dizer por vocês mesmos que vocês amam a Cristo e vão segui-lo de todo o seu coração. Porque, irmãos, eu preciso dizer para vocês que Deus não é avô de ninguém. Se o pai de vocês é crente, amém por isso. Mas vocês também precisam ser filhos de Deus. Olha que bênção vocês têm. Vocês estão criados num lar evangélico. Mas notem, os judeus foram criados lá e rejeitaram a Cristo. Não seja você, meus filhos, e me permitam falar assim porque eu os amo como tal. Não permita que o coração de vocês fique longe do Senhor. Essa palavra de hoje, ela é direcionada para vocês. Essa palavra de hoje tem muito a dizer sobre o que vocês devem ser. Meus irmãos, eu concluo dizendo o seguinte, que possamos sair daqui hoje com o coração inflamado pelo mesmo desejo que consumia o coração do apóstolo Paulo, de ver almas conhecendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. E que esse desejo, meus irmãos, se transforme em ação. E que essa ação traga frutos para o reino de Deus, para o reino do nosso Senhor. Que Deus
nos abençoe.